Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um programa do Perenha Cash. Hoje eu tô no meu estúdio, que o último programa foi na rua. Cara, foi um sofrimento que você ajustar tudo, não foi fácil. Mas tudo pra vocês. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, não esqueça do sininho e deixe o seu recado, é muito importante. Hoje eu tô com a Paula e a Ellen. Nós vamos falar num assunto muito importante. Eu acho que muita gente, tanto empresário como as pessoas que estão procurando emprego, vão precisar dessas dicas, entendeu? Que é muito legal, porque quando a gente precisa do emprego, a gente precisa hoje de algo, você tem que chegar no ponto legal. E aí, Paula, tudo bem? E aí? Boa Beleza, tarde. Ellen? Boa tarde. Joia, Maravilha. prazer estar aqui. Ó, gente, é nosso primeiro podcast, tá? Se a gente estiver nervosa, você perdoa a gente. Não, aqui todo mundo fica tranquilo. A gente põe aqui um tranquilizante na água. E aí, gente, beleza? Vocês vão começar pelo início. Vocês são de Cuiabá? Sim, eu sou natural de São Paulo, mas já estou aqui, né, pau rodada, né? E comecei minha carreira aqui com RH desde 2008, atuando aí com recrutamento e seleção, gestão de equipes, né? E ajudando aí as empresas a encontrar os melhores candidatos com perfil ideal para as vagas. Que legal. E agora eu sou cuiabana, nascida e criada aqui em Cuiabá. Meus pais são de fora, mas a gente nasceu aqui. Uhum. Eu sou psicóloga, desde minha formação. Em 2016 eu já atuei na área de recursos humanos. Então, foi meu primeiro contato com consultoria de RH, recrutamento e seleção. Daí pra frente, foi mais nesse ramo. E também agora eu tô numa pegada mais generalista, mas com foco no recrutamento e seleção também. Legal. Psicóloga, geralmente você vai falar com ela, se ela tá analisando você. Eu não sou psicóloga, eu sou formada em administração e tenho especialização em gestão de pessoas e fiz agora recente uma formação em analista comportamental. Ela também tem essa formação, que é importante, né, para fazer o recrutamento. Uma das etapas é você conseguir fazer essa avaliação comportamental dos candidatos, né? Então, para nosso dia a dia, é uma ferramenta importantíssima. Legal. A gente vai passar uma dica, assim, pra galera aqui, que eu preciso passar, que é o mais importante. E aí, o que a pessoa vai, quando ela vai procurar o seu emprego, ela quer se entrar no mercado, ela quer estar organizada com a vida financeira dela, tudo, ela precisa do emprego. Sim. Qual que hoje é o maior gargalo das pessoas que vão, o que hoje mais pega quando as pessoas vão pedir um emprego? Acho que eu vou começar falando. Eu acho que a primeira coisa é você ter um currículo atrativo, né? Nós, recrutadoras, a gente tem 7 segundos. Você tem 7 segundos para nos encantar, né? Para passar informação. Então, você precisa colocar no currículo informações que são relevantes. O que a gente precisa... Então, assim, eu estou buscando uma vaga de analista financeiro. Aí eu coloco lá meu objetivo financeiro, administrativo, comercial, né? Fica confuso, né? Então, assim, eu quero uma pessoa que tenha aquela vivência, experiência no financeiro. Então, você precisa ter um currículo atrativo, que deixe muito claro lá qual que é o seu objetivo, qual vaga você quer. Você tem que deixar claro qual área você pretende atuar e você precisa deixar claro suas experiências ali, né? As empresas que você passou, o tempo que você passou, as atividades, para isso ficar atrativo pra gente. Então, opa, peraí, essa pessoa aqui tem as competências, as vivências que eu quero, as rotinas que eu preciso, que eu estou buscando, pra gente conseguir convidar elas para uma entrevista. Exatamente. E disso tudo de informação, ser objetivo também, né? Colocar as principais experiências, as principais competências, os principais cursos. Essa questão dos 7 segundos é totalmente real. Gente, a gente recebe muitos currículos no dia a dia. A gente tem várias plataformas. A gente tem a plataforma diretamente da empresa, a gente tem o Sênior, a gente tem LinkedIn, a gente tem e-mail. Então, a gente olha ali os objetivos e é 7 segundos. Se aquela pessoa tá ali, o telefone, principalmente, gente, colocar as informações pessoais, tá? É de extrema importância. A gente pega currículo que não tem telefone, que não tem e-mail. Como que a gente vai entrar em contato? A gente tenta buscar ali pelo LinkedIn, tenta um meio de retorno, às vezes é um candidato ideal e não tem as informações ideais. Então, é o primeiro momento da pessoa para buscar vaga, é a questão do currículo. E Perenha, assim, desculpa de cortar, mas não, imagina. A gente até brinca, assim, né?
é raro, mas acontece com frequência, né? Porque, assim, é muito Mas, assim, a gente costuma pegar, a gente quer aquele candidato e às vezes a gente não consegue. Eu já tive experiência de eu conseguir falar com um candidato pelo telefone de recado, né? Aquele telefone que era dele, eu não consegui falar, eu consegui falar Não recebe com... ligação, não recebe- funciona o WhatsApp. Então, mas será que não falta capricho? também. Mas então, aí que já começa uma coisa que eu vou falar que é uma dica importante. Sim. Se a pessoa não tem capricho com o próprio currículo dela, ela vai ter capricho na sua empresa? Com as coisas rotineiras da empresa? Então, assim, eu acho que a pessoa precisa virar a chavinha também. Ela precisa falar assim, cara, isso aqui é importante pra minha vida. Ela tem que ter aquele capricho. Que nem eu falo, acordou de manhã, arrumou a sua cama. Quem faz isso hoje vence na vida. Entendeu? Que isso começa desde novo. Porém, eu falo que hoje o mercado está muito aquecido, tá? Os profissionais estão escolhendo aonde trabalhar. Sim. Então, as empresas estão, assim, tem muita gente, mas pouco profissional adequado para as posições. As melhores pessoas estão trabalhando e a gente tem que fazer esse papel de hunter, né? De sniper, ir atrás de pessoas dentro de empresa. E pessoas que estão muito tempo no mercado não estão preparadas. Ali Qual no que é esse momento papel de sniper? Você chega lá De atirar e você mesmo. tal! Exatamente. A gente faz esse papel assim diariamente pra gente trazer as melhores pessoas para trabalhar na nossa empresa. Porque esse perfil de um candidato que ele tem esse descuido mesmo com o currículo, com as formações, é o primeiro que a gente descarta. Porque a gente tem tão pouco tempo que a gente precisa otimizar para tantas vagas que a gente tem, que a gente não vai ficar procurando ele na rede social. A gente não vai... A não sei que seja um currículo realmente muito atrativo, mas a gente não faz essa pesquisa. Então, assim, hoje, a gente fala assim, recrutadora, boazinha, né? Mas, assim, nós somos muito agressivas no nosso dia a dia, né? A gente tem essa agressividade de ir lá, buscar no LinkedIn, ver as competências que ele tem, falar assim, oi, tudo jóia, a gente tá com uma oportunidade aqui, você aceita um desafio, quer tomar um café comigo, né? Então, assim, a gente tem esse papel de mostrar uma possibilidade para a pessoa que, às vezes, hoje nem estava pensando em procurar um emprego, mas eu quero ela para minha posição, porque eu sei que ela tem ali as competências que vai ajudar o meu gestor a gerar resultado para a empresa. Isso é uma maravilha, se você parar pra pensar nessa questão. Não tá difícil. Eu acho que há 10, 15 anos atrás, acho que vocês são bem novinhos, né? Não vão lembrar. Eu tenho Mas, 37. Mas esse tempo atrás, 15, 20 anos atrás, eu lembro que as pessoas batalhavam por uma vaga. Era aquele negócio assim, nossa, tem uma vaga de emprego ali. Fazia fila de gente. Hoje eu não vejo. Hoje eu vejo assim, tem muita vaga, tem muita gente. Mas também tem muita gente que tá de boa, né? Tô aqui, meu pai tá me sustentando, também não vou. E tem muita gente que tem esse perfil, eu vou falar pra vocês, que tem esse perfil e fala assim, eu tô em casa, sustentado pelo pai, mas extremamente inteligente e capaz, né? E a gente tem outro lado também, tá? Peraí, a gente já pegou pessoas assim, pai de família, mãe de família, de chegar na entrevista, estou precisando do serviço, eu quero oportunidade, a gente se comove com o momento de vida, o gestor gosta, profissional, como que eu falo? Eu vou investir nessa pessoa, a pessoa entra, fica uma semana e sai. Não passa o período de experiência, acha uma outra oportunidade por R$10 a mais, R$50 a mais, ou simplesmente sai. Então tem esses dois lados. Existe o leilão, né? Exatamente. Hoje Por isso que é tão importante, assim, as ferramentas pra gente. Então a gente se imune de muitas maneiras pra gente tentar contratar da forma correta. Então, assim, a gente tem as ferramentas de avaliação de perfil, a gente tem as entrevistas, faz conosco, as entrevistas com gestores. Agora, recentemente, até queria contar aqui, não sei se eu sobre a gente está fazendo entrevistas em grupo, né, com a equipe. Com a equipe. Então, assim, recentemente a gente contratou um analista, ele veio e fez entrevista comigo, depois ele fez entrevista com os coordenadores do setor, assim, vou fazer uma entrevista com o setor, com o departamento, e todo mundo do departamento entrevistou ele, né, então, assim, foi a oportunidade que o candidato teve ele perguntou assim, como é o clima aí, né, pra todo mundo? Porque, assim, são outros pares dele. É a equipe que ele vai trabalhar, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo pra gente não errar, né? Não acontecer, porque ele tem um custo, sabe?
de a gente não contratar da forma correta, ou naquele momento de vida dele, ou da gente ter passado. Então, quanto mais pessoas a gente envolve nesse processo da admissão, mais engajamento a gente tem daquele colaborador, né? Então, assim, esse rapaz acho que não começou, ou começou hoje, ou vai começar na próxima semana. Então, assim, ele já conhece, todo mundo já conhece a cultura da empresa, que a gente fala muito bem, né, na entrevista, a gente vende, né, muito bem a empresa, e ele já conhece os colegas de trabalho que já entrevistaram ele, falaram pra ele, já sabe as rotinas hoje que ele sabe fazer ou não. Um momento quebra-gelo ali, né? E engraçado, uma curiosidade, assim, o momento que eu vi que, assim, que ele ficou mais, assim, nervoso e tal, foi na entrevista com a equipe. Que legal. Né? E assim, eu acho importante justamente por esse engajamento. Então, Ele ficou nervoso, passou por tudo, chegou ali na equipe. Passou pelo perfil comportamental, prática, chegou com a equipe, balançou um pouquinho, mas foi muito legal. Mas assim, às vezes é um nervosismo de uma situação de novo, diferente. Porque não é uma entrevista comum, eu vou né? ser aceito, né? Porque não é comum, né? As pessoas a gente vê. Geralmente eles têm esse receio quando vai no primeiro dia de trabalho. Então a gente colocou ele antes do período de aprovação. Depois ele soube que ele estava aprovado, já conheceu a equipe, já conheceu o gestor, já vai entrar de maneira mais tranquila na empresa. É legal. Uma coisa que eu falo, assim, quando a pessoa vai procurar emprego, às vezes a gente pergunta, você tem a capacidade para isso que eu tô te pedindo para fazer, não sei o quê? Tem gente que fala assim, não sei, mas eu vou tentar. Nossa, isso para mim é um tapa na minha cara. Não falem isso. Não falem isso. Ó, eu não sei, também, não minta, mas assim, eu sou assim, eu sou desenvolvedor de software, né, na minha vida, foi assim. E uma vez um empresário, quando eu fui trabalhar de funcionário, ele pegou e falou assim, você consegue desenvolver esse software? Eu só tava estudando. Aí eu falei assim, deixa comigo. Você consegue? Eu falei, consigo. Quanto tempo? Deixa eu estudar. Mas eu consigo. Eu consegui. Fiquei nem um louco estudando, tudo desenvolvi. Quer dizer, foi algo que eu consegui na minha vida. Mas isso fica assim como dica para as pessoas. Vá, não tenha medo, né? E vá firme e fale isso. Acho que assim, minha mãe sempre... Quem fala a verdade não merece castigo, porque ele tem que falar a verdade, porque a gente faz todos os testes, Excel, no sistema, a gente faz, mas a pessoa precisa ser honesta com relação até onde ela consegue chegar, até pra gente conseguir ajudar, porque às vezes a pessoa tem um perfil bacana, a gente gostou daquele brilho nos olhos, mas a gente vai ter ferramentas pra conseguir ajudar ela também, Eu já tive um case de uma vaga de gestão, tá? Passou por todo o processo, chegou no Excel. Ele falou assim, eu tenho Excel intermediário. Eu falei, eu tenho uma avaliaçãozinha online, né? Eu vou ficar acompanhando, você vai respondendo, preenchendo as fórmulas. E ele fez fez duas, na terceira e na quarta ele travou. Ele ficou um tempinho pensando, aí ele falou bem assim, Ellen, eu vou ser bem sincero. Eu não consigo fazer essas fórmulas, tá? Mas eu prometo pra você, se eu passar, eu já vou começar a me desenvolver e vou entregar o que você precisa. Ele foi aprovado. Não foi uma coisa que a gente deixou perder por conta dessa competência, né? Então, ele falou a verdade. Ele fez o processo, ele falou a verdade. Outras competências ajudaram ele a assumir a posição, mas ele foi contratado. Ele não precisou ali, né? Naquele dia a dia, ele fala, não, eu sei, mas a gente teve a prova ali e foi legal. Então, a gente tem vários cases, assim, que a gente... E é muito importante o gestor saber de estar... Exatamente, a gente levou pro gestor. Gestor, a pessoa tem um déficit de Excel nesse nível. Não, e a gente tem que entender, porque uma coisa interessante, vou falar para vocês. Eu sei hoje 3 linguagens de programação que não é fácil, é uma linguagem, você desenvolver e estruturar um software. Eu não sei Excel. Não sei. E tem gente que se revolta comigo, que fala assim, cara, mas você não sabe fazer uma fórmula, você faz um sistema. Rotina, né? Velho, não peça. O que é pra empresa investir na pessoa no Excel quando entra? Sendo que ela tem outras competências. Sim, claro, mas se eu precisar, eu vou aprender também. Exatamente, claro. É esse o ponto. É esse o ponto, né? Mas assim, uma coisa assim que é importante, muita gente coloca no currículo a pretensão salarial. A pergunta, né, de milhões. Isso. Vamos falar sobre isso. Eu acho que isso é um assunto bem legal para as pessoas se organizarem nessa questão da pretensão salarial. Acho que, assim, dentro da nossa rotina lá, a gente trabalha com pretensão. Então, assim, a pessoa sempre pergunta assim, Ellen, qual que é o valor, qual que é o valor aí do salário e tal. E assim, dentro do nosso processo, a gente trabalha com a pretensão, a pessoa, eu tenho a pretensão de ganhar 2.500. Eu sei que a minha vaga é 2.900, aí a gente segue no processo. Então, eu explico para a pessoa, olha,
o valor está dentro da sua pretensão, a gente vai seguir, vai avançar dentro do processo seletivo. Então, assim, o valor é sempre, realmente, eu entendo a sua preocupação. Às vezes o valor que você vai falar da pretensão pode te colocar dentro ou pode te colocar para fora do processo, né? Mas eu acho que você tem que ser realista com relação à pretensão, porque assim, tem que ser um valor que vai ter que ser interessante para você, principalmente a gente se preocupa muito de tirar pessoas de outra empresa, a gente fala que a gente é agressiva e tal, que a gente assedia, mas a gente tem essa preocupação, porque tem que ser... Vocês tiram de outra empresa também? Sim. Direto. O mercado... Vocês não precisam passar ali na sala LED não, tá? Se vocês forem lá, eu vou ser o sniper. Peraí, a gente tem a minha galera lá tá bem guardado. A gente já põe no supermercado, colar folder de vaga, a gente já divulgou em jornal, foi pro interior, prefeitura. Vocês ganham comissão pra arrumar a gente? Não! Tô enchendo o saco, tô brincando. Carro de sol, a gente já usou todas as maneiras pra realmente buscar profissionais no mercado. Precisa, né? A gente não ganha comissão, mas assim, a gente tem um entendimento muito legal de como funciona o negócio. Sim. Então, assim, eu sei, por exemplo, que se lá na filial de Sinop eu não tiver aquele mecânico, a minha operação tá comprometida. Claro, claro. Então, assim, acho que a nossa satisfação é de ver mesmo, né? Os Essa é a comissão, é você ver aquela pessoa que você colocou lá dentro, 5 anos depois, ela tá super bem. Ela sempre vai ser agradecida a você, ela não esquece de você, né? A gente começou agora um projeto novo de avaliação de experiência de 10 dias. Sim. Ligar para as pessoas, deu 10 dias. Ligar pra pessoa pra saber, e aí, como que tá? Nossa, deu um encanto no olho da pessoa, na fala da pessoa. Olha, tá melhor do que eu imaginava. Tá? Isso dá uma gratificação. E 10. De acompanhar a pessoa no dia a dia ali, pra ver se tá tudo bem. Então, a gente tem esse cuidado também. Porque cada promoção, cada mudança de função, cada desenvolvimento, a gente se sente parte, né? Parte. Tá, e outro assunto polêmico. Tá, a pessoa geralmente fala assim, poxa, eu quero um aumento de salário. E aí, como que trabalhar isso? Isso eu falo do lado do empresário e do funcionário. Qual é a dica que vocês já estão tanto tempo lidando com essa área que você pode dar para a pessoa ter esse aumento, entendeu? Ou para o empresário acreditar que a pessoa merece esse aumento? Eu acho que envolve muita parte de entrega também, né? Produção. Para a empresa, também para a pessoa. A gente lá, eu e a Paula, a gente tem um trabalho muito grande de análise de perfil comportamental. Quem é de fora não vê tanta importância ali no processo porquê do perfil comportamental. Recentemente, a gente abriu uma vaga de líder, e aí a gente teve 5 pessoas dentro da filial querendo concorrer à posição. E aí eu apliquei o perfil comportamental, fui dar devolutiva. No perfil comportamental da pessoa, a pessoa viu na nossa conversa que ela não estava preparada para assumir essa posição. As pessoas que estão de fora e não sabem o que essa posição vai ser, ou por que vai ter esse aumento de quadro, aumento de salário, vai muito além. Então a pessoa precisa ser comprometida com aquilo. Eu estou preparada para assumir uma outra posição? Por que eu falo sobre perfil comportamental? Às vezes a gente faz movimentação, promoção de pessoas para outras posições, ou até mesmo para um analista, a pessoa não está preparada para aquilo, ela não vai aguentar, ela vai pedir para sair. Mesmo Entendi. com um salário bom. Ou pode dar muito certo também, né? Então tem todo um contexto para a gente avaliar o momento da pessoa, o perfil comportamental da pessoa, as entregas, o desenvolvimento, o empenho. E a empresa ser estruturada mesmo, de dar essa dimensão para o colaborador, aonde essa transparência. Que caminho eu tenho que seguir? Que cursos eu tenho? Eu quero ir para esse lado aqui. Beleza, então você tem que ter esses cursos, essas competências. Você não fala bem com as pessoas, então você tem que desenvolver isso. O que a gente pode fazer? O seu gestor pode te ajudar a desenvolver. Então, envolve tudo, porque realmente, igual a Ellen falou, é irresponsável a gente fazer uma movimentação e por que está pedindo? Porque minha conta de luz aumentou, agora eu quero uma promoção. Uma coisa que a gente escuta sempre lá no setor, você é pago para fazer o que você foi contratado para fazer. Você quer um aumento, você quer um mais? O que você está entregando além? Entendi. Isso aí é muito importante. Exato. Porque a empresa, ela precisa da entrega, né? A produção, a empresa precisa de lucro, né? E tem muita gente que fala assim, a empresa só visa lucro. Gente, se ela não tiver lucro, ela não vai crescer e ela também não vai conseguir valorizar a mão de obra que está lá dentro. Então, ela precisa mesmo de lucro, né? Mas, assim, o que eu acho que é muito importante hoje, a gente está trabalhando na cabeça das pessoas, que às vezes a posição que ela ocupa dentro de uma empresa, ela é uma engrenagem, né? E se ela trabalhar ali descompensada, ela atrapalha toda uma equipe, né?
Então, assim, hoje, qual que é a dica que você dá, que vocês têm esse conhecimento, para essa pessoa que está atrapalhando os colegas, o que os colegas veem nesse setor que está acontecendo? Eles têm que informar, entendeu? A direção, como que eles têm... É um conflito isso. Eu acho que às vezes a pessoa está num lugar errado só, né? A gente pode... questão do perfil comportamental é muito importante. Por exemplo, a gente vai trazer para você. A gente está precisando de uma pessoa de análise de dados, que vai lidar com um computador numa sala, sentado, junto com outras pessoas, mas o foco é dados, na frente de um computador. A gente vai colocar uma pessoa extremamente comunicadora para ficar nessa equipe? Não. Uma pessoa que Um precisa de vendedor. conexão de pessoas, olhar no olho, dar um abraço. A pessoa não vai aguentar. Para ela não vai estar na zona de conforto dela. E para o pessoal da equipe, talvez a pessoa não está preparada para receber esse tipo de pessoa também. O que eu acho importante no momento de você buscar uma vaga é entender um pouco mais. Foi. A garrafinha tá viva. Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a posição, entender sobre os valores, o propósito da empresa, o fit cultural, se está alinhado com o seu fit cultural, para justamente colocar a pessoa, entrar a pessoa certa no ambiente certo, para justamente não acontecer esse exemplo que você trouxe. Entendi. Igual você disse, assim, o que a gente vai fazer? A gente vou falar assim, ó, ela não tá dando conta aí, né? O que a gente faz? Eu acho que a própria pessoa, dentro hoje do grupo que a gente faz parte, a gente tem a devolutiva do perfil individual. Então, assim, Paula, eu queria a devolutiva. Aí a gente, não vou falar assim sobre a sua carreira, mas eu falo sobre o seu perfil. E a gente consegue, nessa conversa do seu perfil profissional, você já começa a entender se você encaixa ou não, né? Se tá alguma coisa aí em desordem, se tem alguma, talvez, oportunidade interna que a gente pode... Já fizemos movimentações internas, né? De, por exemplo, fiscal, analista fiscal, que hoje é analista de TI. Dentro da empresa. Nossa, ele saiu foi para outra coisa. Exatamente. Área administrativa, que hoje é coordenador de filial. Né? Era analista de compras, hoje é coordenador de filial. Então, a gente tem vários cases que acontecem, que a gente consegue fazer essa movimentação para não perder. Onde a pessoa se encontra, né? Exatamente. A gente consegue ver as competências da pessoa, o que ela precisa desenvolver, constrói o PDI, faz um plano de carreira, a gente consegue direcionar a pessoa para o lugar, né? Pro caminho correto. É legal quando você repara que a pessoa que está trabalhando com você e ela não está feliz ali. Ela tá fazendo, claro, precisa do dinheiro tudo, mas ela tá fazendo ali, aquilo não tá sendo legal. E às vezes ele tá num outro lugar que às vezes ele ganha a mesma coisa, ou até menos, mas ele tá fazendo algo que ele gosta, ele nem vê o dia passar, e aí o trabalho dela vai que vai, né? Agora, um assunto que também eu acho que é meio polêmico, mas assim, é importante a gente falar. Eu vejo muito empresário reclamando da mesma coisa. A minha equipe tá muito dispersa por causa de celular. O que vocês falam sobre isso? Hoje a tecnologia tá dominando, né? Hoje na nossa empresa a gente tem um Wi-Fi liberado para todos os colaboradores. A gente tem uma conscientização do uso dos aparelhos. Acho que é muito da gestão. Exato. Sabe que isso vem, acho que com a maturidade. Sabe, Peninha? Com a maturidade. Talvez em cargos de entrada, aprendizes, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque, assim, por exemplo, um aprendiz, a gente que vai moldar ele, né, essa maturidade, trazer para ele como que são as regras, né, você está em casa lá com a mãe e tal, não tem ainda essa noção, né, fica o dia todo no celular, nos jogos e tal, e assim, às vezes ele tá fazendo uma atividade e qualquer coisa que parar, né, às vezes perde. É um vício que tá... E já, a gente vê isso. E assim, claro que acontece desligamentos realmente porque a pessoa não consegue ter esse filtro, né, às vezes, né, por mais feedbacks, né? O desligamento só chega num ponto ápice, né? Que a gente tem, fulano, né? Vamos reduzir, vamos entregar mais, acho que tá atingindo ali o seu desenvolvimento, deu um feedback, outro, aí chegar nesse ápice é porque realmente é maturidade profissional, né? Mas acontece, acredito, né, hoje, assim, que a gente recebe, acho que é mais mesmo em cargos de entrada, acho que os outros cargos a gente não tem tanta dia a dia, assim. no dia a dia. O pessoal tá sabendo, né, utilizar lá. É uma pergunta assim, que eu faço, porque a gente vê, às vezes você tá num shopping andando, você entra dentro das lojas, você quer ser atentado, a pessoa tá ali no celular. Ô, tudo bom? Eu queria saber o preço disso. Atendente, né? Por favor. Cara, isso me morde. Eu falei assim, caramba, tá ali, né, pra fazer atendimento.
Mas, assim, é importante a gente estar sempre frisando, conversando, porque são dicas, Conscientizando, né? conscientizando, são dicas que as pessoas precisam entender. Porque, às vezes, ela não para no emprego. O que está O que acontecendo? me acontece, assim, de desconforto com o celular, vamos ver se a Ellen tem isso também, na entrevista, às vezes, né? Assim, nosso volume de entrevistas, 90% é online. Pós-pandemia. Pós-pandemia, a gente aderiu e ficamos. O primeiro contato sempre é online, na videochamada. Você tem algum fato legal que aconteceu? Vários. Ah, eu sabia. Eu quero saber. Então, assim, uma coisa que me deixa desconfortável, a pessoa tá falando com a gente, né, e ela tá ou no celular, a gente sabe que sabe, você tá em outra tela, que você não tá, às vezes, dando atenção, sabe? Então, Demonstrando interesse. demonstrando um interesse, sabe? Falando, ou você vê que ela tá pesquisando, assim. E aí, o que você conhece sobre o grupo e tal? Você vê que o cara tá pesquisando no Google na mesma... Então, assim, isso... É legal, peraí, mas eu errei o R aqui, tá em outra empresa. Né? Mas, assim, de histórias bem, assim, descontraídas, assim, engraçadas, porque, assim, é novo para nós e é novo também para os candidatos, né? Claro. Então, hoje a gente faz contratações desde do nível operacional até alto cargos de gestão. Um mecânico que tá atendendo uma máquina lá no interiorzão, debaixo de árvore, a gente tá fazendo entrevista videochamada com ele. E aconteceu assim, e a gente sempre, a gente se apresenta, né, e a gente pergunta, e aí, me fala sobre você, sobre a sua família, você é natural aí, como que você foi parar aí na cidade, a gente quer entender um pouquinho, fala um pouco da sua família. Aí teve um candidato que ele falou assim, ô, dona Paula, aqui, ó, pegou o celular, mostrou pra mim, começou a mostrar a família dele, que tá, ó, essa aqui é a minha, essa aqui é a filha da minha esposa, essa aqui é a minha filha, essa aqui é a minha mãe, viu? Daí ele começou... O cachorrinho tá ali, esse aqui é meu gato. Mas já era um senhor, então assim, é novidade, né? As pessoas ainda não têm, assim, eu sei super fofo, ele foi contratado. Né? Mas assim, porque tinha as competências, tinha todas as competências que a gente precisava, mas você vê que ainda é diferente. Um candidato já falou comigo sem camisa. Ah, fala sério. Sim. Ele entrou na entrevista. Eu tive que... A gente tem que... Ele sem camisa. Sim. Fortão assim. Não sei o que ele pretendia. Mas assim, tipo... Aí queria conquistar de uma hora fora, né? Olha, é o seguinte, por favor, eu Você pode, por favor, colocar a camisa... Reprovado, né? De imediato. Eu já tive gente, assim, eu fui entrevistar um mecânico, e aí eu abri o videochamada e ele tava com cabelo azul. Aí eu falei, ele falou, moça, primeiro momento, ele falou assim, moça, me perdoe, porque minha irmã tá fazendo um curso de cabeleireiro e ela não tinha modelo. E aí coincidiu com a entrevista, não podia perder a oportunidade. A gente conduziu a entrevista dessa forma, mas aí a gente pega cada peça, assim mesmo. E com essa era da internet, das videochamadas... Não passou ninguém assim por trás, assim... Olha lá, tem um homem pelado ali. Não, pelado ainda não. Pelado ainda não. Mas assim, às vezes da esposa ficar, a gente sabe que tem a esposa ou a mãe, né? Ficar Na ouvindo, frente. ficar dando Você já viu assim, tipo, fala tal coisa. E a pessoa fica desconfortável, né? Sim. Porque ela olha pra câmera do celular, aí fica olhando pra frente, e aí ela não consegue falar o que queria falar na entrevista, então a gente percebe o desconforto ali do ambiente também. E a gente tenta Olha, galera, eu tô falando isso sobre esse assunto, mas isso aqui é importante. Quando você for fazer, Sim. se foram elas, já sabe. É porque, assim, às vezes, por não ser presencial, algumas pessoas acabam não dando tanta importância, relaxando um pouco mais. Mas é um processo seletivo normalmente. Eu entrevisto muitas pessoas dentro do carro. E isso pra Dirigindo? mim... Não, dirigindo não. Parado, né, do carro na hora do almoço. São pessoas que estão trabalhando, que querem mudar de posição, alavancar a carreira. Então, dentro do carro, isso é super comum, né? Eu já entrevistei dentro de uma despensa. A pessoa estava dentro da despensa com vassoura, balde. Porque o que acaba acontecendo? Como a gente disse, a gente acaba buscando profissionais que hoje estão trabalhando. E é o tempo que eles têm. Qual que é o tempo da entrevista? Hora do almoço. 15 minutos é na hora do almoço, então é o horário que eles têm. Então eles vão pro carro, aqueles 20 minutinhos ali para conversar com a gente, ou vão para da máquina, já entrevistei vários mecânicos dentro de máquina. Então, assim, é o tempo que eles têm e a gente tem... Dormindo, né? Ah, eu tava descansando, meu almoço, aí mas vamos lá. Dentro, apesar das adversidades, tenta absorver o máximo de informações que a gente consegue
para tirar do candidato, apesar de todas as adversidades que a gente tenta aí tirar o máximo de informação. E a gente se prepara para receber esse candidato, né? A gente marca uma entrevista online, foi um currículo que chamou a nossa atenção em diversos outros currículos que a gente recebeu. A gente acorda todo dia, a gente faz toda uma preparação, a gente se maquia na frente da câmera, a gente coloca o crachazinho, fica tudo ali. Aí acontece algumas coisas assim que a gente não vê que a pessoa demonstrou um certo interesse. Uma das dicas, demonstre interesse na posição, pesquise sobre a empresa, entenda um pouquinho sobre o cargo, o que a empresa trabalha, se faz sentido pra você. Tem gente que às vezes fala bem assim, você conhece sobre a empresa? O básico. Só falar que sim, às vezes a gente, né, fica confortável. Não sei, o que vocês trabalham? Não, a pessoa mandou currículo pra gente, a gente não sabe da empresa. Ou demonstrar interesse. Então, a gente hoje lida com bastante coisinhas assim. Precisa saber na profundidade, mas é interessante, é o local que você mandou o que você tem interesse. Sim. O que eu sempre, às vezes, pergunto para candidatos, assim, você tá, legal, você quer ir para uma vaga de estoque. Como que funciona para você? Como que funciona hoje? Como que para você funciona o estoque? Como que é para você o estoque? Fala para mim, escreve para mim como que é uma rotina de um estoque. Né? Não pesquisou, não foi atrás. Ou não tem realmente a vivência. Uhum. Né? Então, acho que isso é as coisas que a gente já consegue. Isso é verdade, né? É um feeling, né, que vocês vão pegando, né? Então, assim, deve ser difícil mentir pra vocês, não é? Olha, a gente tenta. E por aquele fator também que a gente disse, de também envolver gestores, envolver outras pessoas também, pra gente ter mais, validar melhor, chegar em um nome, em uma pessoa, em um aprovado. E eu falo assim que o processo de entrevista é o processo da venda da marca pessoal da pessoa. Então, a pessoa está ali para vender, para falar suas competências, para falar as principais experiências. A gente pede para a pessoa ser bem enérgico, falar detalhes, mas de maneira também objetiva. A gente sabe, às vezes, quando a pessoa está ali, enrolando, né? Tem gente que fala demais, né? Prolixo, Às vezes pode ser o perfil também da pessoa, a gente entende. Às vezes um comunicador, uma posição de vendedor. O vendedor não vai ser extremamente objetivo na entrevista. A entrevista vai demorar ali 40 minutos, 1 hora. É 1 hora. Entrevista de vendedor. Mecânico a gente vai entrevistar. Me passa umas dicas, assim, pra mim contratar um vendedor. Qual que são, assim, que você fala assim, poxa, esse cara é bom? Eu acho que a estabilidade, eu acho que é uma coisa legal. Eu acho que o domínio que ele fala, a propriedade que ele fala sobre as marcas que ele já passou, né? Sobre os resultados que ele já deu, que os resultados são importantes. Estabilidade, o tempo que ficou em cada empresa, acho que isso é importante. E uma coisa que eu sempre pergunto, acho que é, no decorrer da sua carreira, o que você investiu na sua carreira? É uma coisa que eu acabo perguntando, para ver se a pessoa realmente ela vem se aperfeiçoado, buscado, né, com relação a fazer melhor o papel dela, ou a profissão dela, né? Então, acho que para vendedor é a questão do resultado, é a questão da estabilidade da marca e dessa facilidade que a pessoa tem para me encantar. Exato. Tem vendedor que a gente conversa assim, fala, como que é o seu dia a dia, o seu faturamento, as suas entregas? Ellen, minha meta é tal, eu entrego tal, o meu resultado, a minha porcentagem de ganho é tal, eu faço isso para conquistar os meus clientes, eu sou de maneira ativa, não. Nossa, isso, né? Ok. Aí tem gente que a gente pergunta na entrevista, né? E aí? Isso aí. Então, eu não sei qual que é o meu faturamento. Eu não sei quantos que eu entrego no mês. Né? O vendedor que é bom vendedor é ligado a Ele sabe, resultado. Ele é aqui, ó. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Um tempo atrás, eu com um amigo também, empresário, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tô procurando um vendedor bom, assim, assado, e eu encontrei na plataforma ele lá anunciando que tava contratando. Aí eu entrei lá na plataforma e comecei a falar assim, aquele negócio pra encantar, assim, né? E eu sou isso, assim, mas bem organizadinho, né? Cara, o cara ficou louco, querendo me contratar e não sei o que, ia pra trás, e ligava e não sei o que, mandava mensagem, né? Só que se eu botei um outro número, né? Ele ligou umas 3 vezes, eu falei, cara, eu vou pegar, eu vou ter que atender. Trollou ele, né? Trolei. Aí eu peguei e atendi. E aí, fulano, beleza? Ele, cara, não tô entendendo. É um outro nome, eu tô procurando fulano de tal. Eu falei assim, tá com você? Eu falei, não, cara, foi eu que escrevi, lembra que você falou que tava precisando? Eu queria ver se você ia me dar uma vaga.
Pô, cara, achei que ia estar num sonho aqui, achei que ia ter o O vendedor. mercado hoje está bem competitivo, então quando a gente acha alguém ideal, a gente já fica ali, né? Fica, né? E eu também coloquei, Flori, né? Mas assim, não menti, mas eu falei assim, A gente tem vários a processos. gente tem que falar, o interessante, o vendedor. O vendedor, ele para vender, ele tem que encantar. Ele tem que falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Incrível, né? Na questão do vendedor, a gente tem muito apoio dos gestores Exato. também. Essa parte, assim, a gente olha as experiências, a gente avalia o perfil comportamental da pessoa se está aderente para a posição, a gente faz todo o processo ali, mas quem avalia a parte técnica é o gestor. Sem o apoio do gestor, a gente talvez não consiga achar a pessoa 100% ideal para Ou aquela identificar, posição. assim, ó, ele Né? tá falando que tá faturando 200 mil, não vai faturar 200 mil porque o mercado tá assim, então, assim, o gestor ele já consegue falar assim, não, esse cara tá em alguma coisa Tem uma coisa errada aí, É porque tem um outro lado, né? É o lado que vocês colocam na mão do gestor e o gestor vai lá e vai passar no crivo dele, né? É uma parceria muito boa. Se não tiver essa parceria com a gestão, a gente não consegue entregar de uma maior qualidade. Porque nós somos, assim, a porta de entrada da empresa, né? Então, hoje, quando a gente que é a primeira pessoa da empresa que as pessoas veem, Tem contato com a gente. somos nós. E nós vamos vender a empresa também para a pessoa. Então, assim, a gente precisa vender também a vaga. Então, a gente precisa sentar com o gestor e entender muito bem aquela vaga. E o que ele está esperando para aquela posição. Hoje tem muita gente no mercado que está em busca de desafios. Move as pessoas a desafio. Ou essa posição, eu tenho um desafio tal, a empresa oferece isso. Isso já instiga a pessoa. Então, olha, eu tô muito acomodado aqui, eu posso chegar em tal posição, preciso entrar naquele desafio, então a gente precisa saber como um todo. Vocês já viram uma pessoa que começou de baixo e ele foi crescendo, foi para lá em... A gente tem Na vários diretoria. Vários exemplos. Vários cases de sucesso lá na empresa. A gente tem várias pessoas de 15, 20 anos de empresa, né? Hoje a gente iniciou um estagiário, hoje ele é head de tecnologia de informação. Lá hoje. A gente tem uma pessoa, né, nível baixo, ajudante de mecânico, que ele está na área de TI. A gente tem outras posições também que entrou como administrativo de vendas, se tornaram coordenadoras, gerente da área comercial. Então, a gente tem vários cases de sucesso ali dentro da Acho que empresa. outro ponto muito importante também a gente fala muito também do candidato, mas eu acho que a empresa, ela também tem que ser atrativa, né? Ela tem que ter programas, eu acho que a Ellen pode falar com mais propriedade. Hoje, dentro da empresa, a gente falando de crescimento, eu lembrei do pessoal do Rock do Futuro, né? Então, assim, a gente tem pessoas dentro da empresa que entram pelo programa e depois ela consegue ir para outras áreas, né? Lá no início, a Paula falou que uma das nossas maiores dificuldades é brilhar os olhos das pessoas para entrar nessa área técnica. O que seria a área técnica para a gente hoje no nosso grupo? Mecânico, ajudante mecânico, lubrificador de caminhões, de máquinas. Hoje os jovens não têm tanta atratividade ou interesse para iniciar nessa profissão, né? Então, o que é hoje a nossa empresa a gente fez? A gente montou um programa que se chama Rota do Futuro. A gente pegou jovens entre 18 e 21 anos, né? Homens, mulheres, que têm interesse em ingressar nessa posição. Então, a gente fez uma parceria com uma instituição de ensino, o Senai, aqui em Cuiabá. Então, a gente fez ali, 3 meses de curso intensivo da parte técnica e prática. A pessoa já sai com diploma, recebe uma ajuda de custo e já sai contratado, tá? Isso se a pessoa o quê? Desempenhar uma boa, se dedicar ao estudo, a gente observa a parte comportamental, as notas, porque a pessoa tá ali para aprender. O menino, né, o jovem, ele já sai empregado, ele já sai como ajudante mecânico. E hoje a gente tem exemplos dentro da empresa de até meninas, né? Meninas, lubrificadora. E ela falou assim, eu quero me tornar mecânica porque é meu sonho. Ela trabalhava... Que legal, isso é muito interessante. Porque a gente precisa trazer essa referência para os jovens. Diversidade, né? Também. A nossa empresa trabalha muito com questão de diversidade. Mulheres no estoque, mulheres mecânicas. Acima de 50 anos, a gente tem contratações. A gente tem que se inovar. A gente tem que se inovar. E a empresa tem que buscar uma inovação, né? Tudo é questão da gente estar organizando, encaixando as pessoas do perfil naquelas vagas, né? O perfil comportamental, tem gente que não vê tanta importância para essa etapa no processo seletivo. E a gente não aplica o perfil comportamental com a intenção de reprovar alguém. A gente aplica o perfil comportamental para a gente colocar aquela pessoa na posição correta. Para aquela pessoa conseguir desempenhar na zona de conforto, na entrega dela. Às vezes ela
tá procurando emprego para tal coisa e de repente você fala, opa, esse cara Tem uma aqui outra vaga que se encaixa. vai para Já essa. aconteceu várias vezes. Não que eu nunca possa ter, por exemplo, um vendedor analista. Eu posso ter um vendedor analista. Eu venho do mercado de telecom, eu tinha um vendedor analista, sabe? Aquela pessoa que vai pegar as contas do cliente, analisar, avaliar. Você precisa, você pode ter, mas não é o que é comum, né? Então, assim, você precisa entender, é um conjunto, é o perfil comportamental, o momento de vida da pessoa, experiência, o que ela tem de bagagem, o que a empresa está buscando para aquela posição ali. E o que a empresa hoje ela pode oferecer que você fala assim, que são coisas que segura? Vamos dizer, os benefícios. O que segura mais o funcionário? Eu acho que as pessoas hoje estão muito voltadas para, hoje, no contexto geral, tá? Não falando da nossa empresa, qualidade de vida. Tá? Hoje as pessoas buscam muito um home office, uma flexibilidade de horário, um Gympass, alguma coisa assim. As pessoas estão buscando muito isso hoje no mercado de trabalho. A gente vê no dia a dia no processo de entrevista. O home office, o que você me fala? A gente já fala, trabalhando na área tech agora, né, de área de tecnologia. Hoje a maioria dos nossos candidatos, ponto importante para seguir na posição é que a vaga seja 100% home office. Exatamente. Eles falam durante a entrevista, olha, eu tô pedindo tal e que seja 100% home office. Ou que seja de forma híbrida. Então, os profissionais já estão exigindo, de alguma forma, essas questões. A empresa ela tem que se adequar. Hoje a Ellen está escrevendo uma política de home office, que é estruturando. Porque, assim, pode ser todo mundo a todo tempo? Não. Tem que ter uma regra, então, né? Então, a gente precisa ter essa... Quais são as regras hoje desse home office? Porque, assim, eu acho muito interessante, eu acho legal, né? Às vezes a pessoa também não usa corretamente o home office, né? A dedicação. Mas qual que são as regras? Depende de cada empresa, né? Envolve muito o quê? Que tipo de posição que aquela pessoa tá? Eu não vou colocar um mecânico para ficar home office. Claro. Posição não tem aquelas... Mas o profissional de TI, né? Geralmente, sim. Gestão. Se ela tiver uma boa gestão, se estiver acompanhando resultados. Principalmente o gestor. Como que tá aquele departamento? Aquele departamento tá estruturado? Como que tá o atendimento daquele departamento? A TI, o CSC, a gente é um apoio para a ponta. Como que tá o nosso atendimento para a ponta? Né? Lógico que não pode estar 100% home office. Cada empresa tem sua política, 70%, 30%, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, enfim. Vai de acordo com cada empresa. Mas um dos motivos o home office é um atrativo. Você falou de seguro, é um dos atrativos. Essa flexibilidade, né? Principalmente para a área da TI, desenvolvimento aí. Acho que até compartilhei essa história no LinkedIn. A empresa estava trabalhando uma vaga de alta gestão e ela não conseguia fechar a vaga. De forma alguma, não conseguia fechar, é muito difícil, passou por uma consultoria, porque acontece, né? A gente pede apoio para a consultoria. E a consultoria começou a trabalhar a vaga e ela conseguiu uma pessoa para a posição justamente por 2 motivos, né? Uma coisa, a gente não oferece isso, mas é uma coisa que chamou a atenção para aquela pessoa de alta gestão. Um plano de saúde para pet, né? E 2 vezes de home office. Ele falou, Paula, eu lendo lá, ela falou assim, olha, o rapaz, a devolutiva, né, do candidato, ele já trabalha há 20 anos, ele nunca levou a filha na escola e buscou, e 2 vezes na semana ele poderia fazer isso. Sabe? Então tem que ver o que é importante, né, também, né? Olha, isso aí é uma coisa legal. Essas mudanças, é claro que a gente, como empresário, a gente tem que pensar o seguinte, eu abro desse lado, né, te dou esse benefício, mas também tem um outro lado. E aí, o que a gente vai colocar para também colocar a balança, né, tanto da empresa que também precisa, a gente contrata porque precisa, né? Então, às vezes, a gente tem que colocar na balança. Mas acho que a gente conversa com pessoas o dia todo. E eu acho que, assim, por mais que tenha muitos benefícios, o que eu acho que mais faz a pessoa ficar hoje numa empresa é o clima organizacional. O clima. Olha, eu vou por menos, mas eu não quero mais ficar aqui, Paula. Paula, eu não aguento mais ficar aqui. É tóxico, né? Eu acho que o clima organizacional, né? Hoje, o grupo que a gente faz parte, hoje ele tem um selo de certificação, ele está entre as ótimas empresas GPTW, está entre as ótimas empresas para trabalhar.
No Centro-Oeste, nós somos a posição de número 33ª empresa. Então, assim, tem muitos projetos, programas, né, que a gente tem que seguir. Então, assim, a gente tem que realmente comemorar com o colaborador, dar aquela oportunidade de carreira para ele. Então, a questão do clima organizacional, desenvolver essa questão da universidade corporativa, que hoje é muito forte. Né? Então, assim, o clima, a cultura tem que estar muito alinhada, né? Porque, assim, cultura, Perenha, não é você fazer um super evento, gastar R$1 milhão, né, de reais com cultura. Sim. Cultura é todo dia. Cada açãozinha de endomarketing, né? Você trazer um pouco da cultura da empresa, né? Porque aquela ação, ela tem que fazer sentido para você, né? Ela tem que trazer um propósito, aquela ação. Não é só mais um chocolate, né? A canequinha com chocolate. Tem que fazer sentido. Eu vou dar um exemplo que foi muito bacana para mim. No Dia do Trabalhador, lá na empresa, os nossos diretores, eles nos serviram o café da manhã. Não foi assim, comprei lá do melhor salgado, não. Eles não serviram. Eles botaram pão, colocaram, você quer, qual suco você quer? Você quer de laranja? Eles nos serviram a empresa toda, né? Que mensagem passa? É o mesmo orçamento. É o mesmo orçamento, sim, mas passa uma mensagem, né? Então, assim, eu acho que, assim, a cultura, esse clima, esse pertencimento é trabalhado no DHO diariamente. Não, e tem coisas, né? Que nós mesmo presenciamos. Eu voltei de licença maternidade recentemente, né? E minha primeira gestação. Então, a gente já entra com aquele medo, sai com aquele medo. Eu vendo tão bem a empresa, e quando chegou a minha vez, eu fiquei com medo. Eu demorei um tempo pra contar pra minha gestora. Descobri que eu tava grávida, eu tava viajando com ela e tal. Eu tava esperando o momento certo, né? E aí eu até conto isso porque eu até me emociono, assim, porque não esperava por isso, né? A gente nunca espera. Eu fui contar sobre a minha gestação, foi no sábado, a gente mexendo com indicadores lá. Eu falei, Nádia, maravilhosa. Eu preciso te contar uma coisa. Eu tava tentando achar o momento certo, já tava super nervosa ali na mesa. Ela tava mexendo, ela parou. Assim. Ela parou assim e me olhou. Ela me olhou. Aí eu comecei a falar, eu falei, Nádia, eu comecei a chorar, estou grávida. Ela, meu Deus, Ellen, eu pensei que você ia pedir conta. Isso pra mim, tipo assim, na hora, eu falei, meu Deus. Eu esperava outra coisa. Ela pegou, levantou e me abraçou. Isso pra mim, quando eu vendo isso pras pessoas, porque aconteceu comigo, a empresa, tipo assim, é essa questão cultural mesmo. Sim. A gente pesquisar sobre a empresa, entender sobre o fit cultural. Isso é uma coisa muito importante pra gente falar pras pessoas, que muita gente vai trabalhar numa empresa, ela engravida, e aí ela acaba que ela esconde isso. E também acontece, às vezes, dela ir trabalhar, começar a trabalhar numa empresa e ela já está grávida. A gente tem vários cases de pessoas que entraram grávidas em outra posição. A gente pega aí pessoas... Hoje o mercado, gente, gravidez não é um empecilho, né? Ainda mais a gestão tá com esse... E falando de recrutamento, eu acho agressivo. Eu não pergunto, né? A gente não pergunta. A gente não pergunta. É Mas, agressivo, por exemplo, você perguntar assim... A pessoa, ela já entra, vamos dizer, grávida numa empresa. A empresa, vamos dizer, acolheu essa pessoa, né? Porque eu já vi acontecer, tá? A pessoa entra, tudo, ela estava grávida, ela teve o bebê, tudo. Chegou na hora de voltar para trabalhar, fala, não quero mais. É a opção da pessoa, né? Escolher mas assim, o momento de vida da pessoa. mas às vezes uma empresa isso aí também atrapalha um pouco. Chateado, a empresa pequena, né? A empresa grande, ela consegue lidar com essa situação. Eu tenho uma questão na entrevista, não pergunto, e aí? E quem vai cuidar? Quem vai cuidar do seu filho? Você tem uma rede de apoio? Não, gente, não faça isso. É agressivo. Né? E no momento que a gente tá vivendo também, eu acho que não é legal. Eu tenho uma coisa assim na entrevista, né? Eu começo o processo de entrevista falando bem assim, me conta um pouquinho sobre a sua história, pode começar por onde você se sente mais confortável, lado pessoal, profissional. Por que eu faço isso? Porque a pessoa ela vai começar pelo que é mais importante para ela. Tem gente que começa pela questão profissional, tem gente que começa contando sobre a família, tem 5 filhos, tem um cachorro, nanana. Tem gente que até esquece de falar sobre a família. E depois a gente vai entrando. Então a gente consegue observar o momento de vida, o que a pessoa é importante para a pessoa naquele momento. Mas assim,
Se a pessoa tem uma experiência, a gente consegue observar sem fazer essas perguntas. Porque assim, ó, a vaga é essa, o horário de trabalho é das 8 às 18, tem alguma dificuldade pra você? Não. Ok. Sim. É isso, né? Eu não preciso entrar na vida da pessoa, Sim. né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas meu seu filho é pequenininho, né? Você consegue viajar? Você consegue? Gente, vamos lá. Tudo que a gente quer consegue nessa vida. Exatamente. É normal. Porque se a gente for contratar mulheres que não tenham filho, quem a gente vai contratar? Não é mesmo? Verdade. Não tem como a gente... Isso não pode ser um filtro. diversidade. Ah, não, isso aí é até importante, que eu acho assim, a mulher que tem um filho, quando ela vai trabalhar numa empresa, ela vai tratar as pessoas diferente, entendeu? Ela vai ter um amor maior, ela vai ter um carinho maior pelas próprias pessoas que não estão no ambiente de trabalho. Mais fresca a maternidade, eu tenho certeza que a profissional muda. A nossa visão profissional. A gente tem um serzinho lá em casa que a gente precisa de mim. Então, eu preciso estar aqui entregando 100%, preciso desse trabalho, preciso fazer o meu melhor. Essa é a minha visão. Tem gente que não tem essa visão, né? Vai de cada pessoa, mas muda assim, vira uma chavinha ali. Legal, ótimo. Eu conversei com vocês duas, parece que não, mas nós já estamos quase uma hora conversando. Meu Deus! Eu só queria... Não, claro, tem as considerações. Não, eu só queria... Acho que a gente queria falar, assim, que eu ando muito trabalhando com aprendizes, entrevistando muito Sim. aprendizes, eu vejo eles, às vezes, muito perdidos, né? Então... Vamos dar um recado para eles. Vamos, isso é importante. Porque o que acontece? O aprendiz, a gente não exige uma experiência. Né? Correto. O que a gente vai avaliar hoje, por exemplo, num aprendiz? A gente avalia comportamento, né? A gente aplica neles os testes de perfil comportamental, mas assim, você que tem seu sobrinho, que tem o seu filho, dá uma revisada no currículo. Hoje a gente tem... Porque assim, se você não tem uma experiência profissional, o que você pode colocar hoje no currículo? Os cursos. Tem tantos cursos hoje, né, Perinha? Online, gratuitos, né? Então, assim, de se preparar mesmo para o mercado. Então, quando a gente pega aquele currículo de aprendiz que ele não tem uma vivência, mas ele tem ali alguns cursos, né? Já traz, né, essa questão do interesse, eu acho que a gente olha de outra forma, e as informações pessoais, quando a gente fala de informação pessoal, e-mail, telefone, o bairro só onde mora, porque às vezes a empresa é muito distante, né? Isso é Essas principais importante. informações. Não precisam colocar CPF, RG, data de nascimento. Não precisam colocar isso, tá? A gente é até perigoso. Se tiver no Serasa, não tem problema. Mas assim, no caso desse cargo específico, assim, se estuda de manhã ou à tarde, porque às vezes a gente está procurando, daí a gente tem que... Matutino, vespertino. Coloca o telefone da mãe também, né? Às vezes do adolescente, mas o da mãe ajuda muito a gente esse contato intermédio. Posso ir fazer entrevista com a minha mãe? Pode, porque a gente está fazendo um contrato com um menor de idade. Então, realmente, o responsável, ele tem que participa, né? Não vai ficar lá respondendo, viu, mamães, papais, né? As perguntas, mas pode participar. Acho que o pai e a mãe colocam o filho numa redoma. Normal, é normal. Mas, assim, que eu vejo hoje muitos jovens, né, querendo, buscando. Então, assim, hoje a gente tem feirões de emprego, que eu e a Ellen já participamos. Então, assim, participe. Projetos legais. Então, assim, quando você vai hoje num feirão de emprego, você consegue se cadastrar em várias empresas diferentes, né? Sim. Então, você vai lá e já cadastra. Eu acho que essas são, assim, umas dicas para o pessoal. Bem legal, umas dicas. Isso aí que é importante, a gente passar essa dica principalmente pro primeiro emprego, né? Sim, sim. A pessoa, quando ela acha que ela vai atrás do primeiro emprego, deve dar um frio na barriga, sim. Deve ter dá aquela sensação. Eu lembro da minha primeiro emprego, né? A gente fica assim, nossa, eu tô aqui, caramba, que legal. Quer dizer, tem que transformar isso numa coisa legal. E esse primeiro emprego pode ser a trajetória profissional da pessoa. Exato. Aconteceu comigo. Né? Não pode... Eu psicologia por conta do meu primeiro emprego, que foi dentro da área de recursos humanos. Hoje eu tô aqui por conta do meu primeiro emprego. E é que eu acho, assim, que é importante. Tem gente que leva o trabalho, assim, como fatídico. Ai, meu Deus... não pode ser, a pessoa tem que trabalhar a cabeça, né? Ela não pode fazer isso. Porque se ela faz isso, ela mesma fica infeliz, fica triste. Então, repensa. Vaga tem que não acaba mais. É só você se encaixar corretamente, né? É isso aí, gente. Eu agradeço a presença de vocês duas. Eu acho que foi fantástico, tá? Essas dicas que vocês deram para as pessoas, ela é muito boa. Nós estamos falando nível Brasil.
É muita gente hoje precisando dessa ajuda. E pode ter certeza que essa galera nova aí que tá precisando se encaixar numa empresa, ela vai começar a falar assim, não, vou botar o telefone, tem que ser. Você atende Redes sociais. É isso aí. Então, eu agradeço e nós vamos seguindo assim. Da próxima vez eu mando meu currículo. Tá. Obrigada, viu? Valeu. Obrigada, gente. Galera, é isso aí. Hoje o papo foi maravilhoso, muito legal. Não esqueça, tá? De compartilhar nossos vídeos. Não esqueça dos recados. Deixe os recados que nós vamos todos responder. Valeu? Obrigado, valeu, tchau. Obrigada.